Muito bom dia para todo mundo, boas-vindas a mais um Caminho do Espiritismo. Hoje estamos comemorando 200 programas falando de Kardec, trazendo temas muito importantes e procurando estabelecer a ponte com os dias atuais. E para comemorar tantos programas, nada melhor do que trazer um convidado super especial, nosso amigo Sérgio Fernando Aleixo, um dos grandes nomes do espiritismo progressista, trazendo aqui suas reflexões com um tema que eu acho muito importante também para a gente pensar. Ele me falou o que é capítulo de um livro, fez pouco tempo, né, Sérgio? E aí, o tema que vai falar para a gente é Dimensão Ecumênica do Espiritismo. Que Sérgio faz live 6 vezes na semana, é no Facebook, ela está no YouTube. Né? Tá no YouTube. Uhum. Então, quem quiser depois pode procurar as lives dele no YouTube também e apreciar tudo aquilo que traz para a gente, para nossas reflexões, especialmente para nós espíritas, É, e alguns puxões de orelha importantes, né, Sérgio? Que são importantes também, porque o movimento de esquerda anda meio conserva alguns pontos, né? Importante para a gente se libertar dessas amarras. antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você. Esse é o Paz e Bem, e é um canal eminentemente ecumênico, né? Eu escolhi esse tema não é à toa. Tem uma função aí, está bem contextualizado no elevado objetivo do canal. É isso aí. Gratidão pelo ter o nosso convite e passo a palavra para ti agora. Obrigado, Felipe. Olha, para mim é uma grande alegria estar com você. Você é uma figura que esbanja empatia, né? Faz um trabalho muito legal. E aqui no Paz e Bem, então, a gente observa também essa finalidade maior, né, Felipe? Porque nós temos uma humanidade conflagrada, né, meu irmão? A coisa está complicada. As pessoas estão numa vibração de intolerância, de absoluta inflexibilidade. Então, estabelecer essas pontes dialógicas é fundamental para a paz e para o bem, né? Nos ajustando aqui essencialmente ao grande objetivo do canal, e é com muita alegria que eu diria o seguinte: na doutrina espírita kardecista, isso é um tema de. Quando Allan Kardec, primeiramente, se posiciona sobre religião, no Livro dos Espíritos, em face da doutrina espírita, ele diz que o espiritismo é o mais poderoso, segundo ele, auxiliar da religião. Então, a doutrina espírita já chegou querendo paz, querendo trabalhar, querendo auxiliar, não vem brigar com ninguém. Né? Olha, a gente vem ajudar. Quais são os. Em primeiro lugar, né, acima de tudo. E há um pontuado aí, celular, enfim, mas um espírito, uma alma, né, habitando um corpo. Então, isso me parece que é um eixo central, né, pelo menos da maior parte aí das religiões, das expressões religiosas, ao menos. Então, quando o Espiritismo, filosoficamente, afirma com muita força a existência de Deus como inteligência suprema, como causa primária de todas as coisas, e pretende, ao menos, né, comprovar experimentalmente a existência de fato da alma humana, ela sobrevive ao fenômeno morte, de fato, o Kardec justifica aí o seu posicionamento. É o mais poderoso auxiliar da religião, porque esses são temas caríssimos à religião. Então, o Espiritismo vem se juntar àqueles que respeitam na religião a sua essencialidade, ao menos. É evidente que há um calhamaço de críticas, né, a serem feitas do ponto de vista institucional, né? Mas isso eu creio que não é alguma coisa que a gente tenha que fazer aqui, está mais do que feito por muita gente bem melhor do que eu, do que a gente, né? E eu acredito que a gente tem que buscar realmente são esses pontos de contato, essa unificação. Você vê que o Kardec, em A Gênese, ele irá dizer o seguinte: a unidade se fará em religião como já tende a fazer socialmente, politicamente, comercialmente os povos.
Então, havia ali, no final do século XIX, um certo otimismo. É claro que a gente sabe que esse otimismo positivista tem bastantes limitações, né? Mas essa unidade de religião é um deles. O Kardec sonhava com essa fusão religiosa a partir da contribuição espírita. Qual é o grande diferencial e muito utilitário, a meu ver, desse ponto de vista, meu querido Felipe e meus queridos amigos que estão nos vendo aqui? Isso acontece sem uma base institucional. Não há qualquer ingerência. Não é uma religião, não é um poder institucional que vai gerir, né? Que vai governar, que vai conduzir essa unidade. Portanto, o rumo desse ecumenismo, né? Buscar essa universalidade de princípios que poderia, então, aproximar todas essas crenças tão diversas e tão ricas, afinal de contas, nas suas especificidades. Mas como poderíamos estabelecer um diálogo, né? Então, quando o Kardec estabelece esse princípio, quase, eu poderia dizer que é um princípio da doutrina espírita, porque vai se basear justamente em Deus, na imortalidade da alma e num terceiro elemento, que é a fraternidade universal. Mas ele não fala de institucionalidade nenhuma. Não há uma instituição dirigindo isso aí, politicamente, porque há muitos movimentos que se pretendem ecumênicos, mas é sempre um poder central tentando colonizar os demais. No fundo, é isso que acontece. Quando, na verdade, o Kardec está falando de princípios que existem em todas as religiões, já, ninguém precisa ensinar, já está lá. Então, em nome disso, as pessoas estariam nesse sonho, nessa utopia kardeciana, já possivelmente reunidas, quando estiverem mais maduras para isso, sob a mesma bandeira. Veja, Felipe, você lembra bem, há um artigo de Kardec em 1866, na Revista Espírita de agosto. Ele escreve 2 longos artigos, imagine você, sobre Maomé e o islamismo. Olha que coisa interessante, inclusive para os dias de hoje, onde o imperialismo estadunidense demoniza o islamismo, né? O Kardec, já em 1866, nesse artigo, fará comentários altamente elogiosos à tarefa de Maomé, desdemoniza, vamos dizer assim, porque já em sua época acontecia isso. Veja como é que o Kardec pode ser acusado, assim, muito superficialmente, de etnocentrismo. Olha o que ele está pensando nesse artigo, justamente uma dimensão de universalidade. O islamismo tem, sei lá, quantos, mais de 1 bilhão aí de adeptos, né? O cristianismo fica ali par e passo e meio que dividem, né? Essa hegemonia global. O Kardec pensar isso no século XIX, em torno do que ele a partir não de uma institucionalidade formal, mas de uma filosofia como é o Espiritismo, veja o grau de oportunidade extraordinária que há nisso. Veja que potencial justamente de paz e de bem. Ele vai defender a característica divina, de revelação divina do islamismo, o grau de oportunidade da tarefa de Maomé, que levou a noção de nacionalidade, aqueles grupamentos ainda tão, né, idiosincréticos, enfim, e vai fazer ali, na verdade, uma ponte, vai tentar estabelecer uma ponte, dizendo que esse é o caminho da civilidade, da civilização, e a partir dali ele faz umas reflexões interessantes e dizem respeito justamente claro, ele nunca se afastava disso, é um trabalho eminentemente da filosofia kardecista, né? A análise das crenças. Então, vamos analisar nas crenças o que ele diz. Eu vou citar o texto que fica melhor. Durante muito tempo, a diversidade das religiões foi uma das principais causas de antagonismo entre os povos. Olha a preocupação dele, né? Por que, meu Deus, tanto antagonismo? Por que tanta oposição? Por que a gente não consegue se aproximar, conversar,
Por que a gente não consegue dar as mãos? Por que a gente não consegue se abraçar? Há uma diversidade imensa, não há dúvida de que isso é um obstáculo, né? E é uma causa também, supostamente, para esse antagonismo. O Kardec vai atacar isso. Ele vai dizer, olha, não é bem assim, poderia ser diferente. No momento em que elas têm uma tendência manifesta para se aproximarem, até pelo intercâmbio, o movimento final do século XIX, o capitalismo está vivendo seu grande apogeu, né? O Marx estava prevendo aí a globalização no Manifesto Comunista. Então, a reboque disso, o Kardec via alguma coisa positiva, progressista também, né? No sentido de unir as pessoas, de estabelecer pontes a partir, evidentemente, dessa expansão. Claro, a gente tem todas as críticas imaginando alguma coisa que poderia, afinal de contas, seguir esse caminho aí também de unidade pela religião a partir dessa esteira, aí, indo nessa carona, né? Eu acho uma coisa interessante no fim de contas. Fazendo desaparecerem, diz ele aqui, as barreiras que as separam, é útil conhecer, aqui é que entra a contribuição dele, é útil conhecer em suas crenças o que pode favorecer ou retardar a aplicação do grande princípio de fraternidade universal. Ou seja, seria esse aqui o grande princípio dogma, vamos dizer assim, que deveria orientar esse caminho aí. Analisemos aquilo que nas crenças favorece a fraternidade universal e vamos priorizar isso aí. E vamos também, da análise, fazer ressaltar aquilo que retarda o acontecimento dessa fraternidade universal, a sua efetivação. E vamos secundarizar isso. Kardec já dizia que a questão, por exemplo, dos dogmas particulares não era alguma coisa que o Espiritismo tinha como prioridade. Ficava a consciência de cada um. Por si só, isso já é um movimento de característica ecumênica, universalista, vamos dizer assim. A ecumênica é universal, então o universalismo fica muito nesse paralelo aí também. Mas o que seria inegociável? A fraternidade. Não pode abrir mão disso. Todos somos filhos de uma mesma potência criadora, né? Todos somos obra dessa inteligência suprema, dessa causa primária de todas as coisas, e a partir dessa compreensão, ele apostava muito nisso, lamentavelmente não se concretizou como nós gostaríamos, mas ele apostava muito na contribuição positiva, cientificamente, para o conhecimento do destino da alma do Espiritismo. Ele acreditava que isso ia atingir uma tal força, efetivamente, que não poderia ser contestado por ninguém. E seria, segundo ele, uma ponte excelente para as pessoas poderem se unificar a princípio. A certeza sobre a continuidade da vida depois do fenômeno morte. Afinal de contas, ninguém fica para semente, né? Todos temos que partilhar essa dor, né? E, ao mesmo tempo, essa esperança de libertação. Ninguém quer que a morte seja efetivamente, né, o fim de todas as coisas. Todo mundo espera, pelo menos, né, lá no fundinho, o ateu mais sistemático, né, no momento X, vai querer, né, que a coisa continue. Né? Ninguém deseja que não aconteça nada, que seja a aniquilação completa. Ninguém deseja isso. Né? Então, o Kardec apostava muito nisso. Ou seja, ele está sonhando aí com alguma coisa, apostou na força, digamos assim, das experiências, das provas demonstradas pelos estudos da mediunidade. Enfim. Claro que isso continuou padecendo muitas dúvidas, enfim, muitos ataques, essa coisa toda. Não ganhou cidadania de ciência, afinal de contas. Mas continua aí, digamos assim, como um grande arsenal que trabalha pelo benefício da dúvida, ao menos. Eu não acho pouco. Né? O benefício da dúvida nessa situação aí é um avanço incrível no terreno, porque você já não pode admitir alguém que diga assim, está provada a inexistência da alma. Não, ao contrário, as evidências
corajosamente levantadas, exaustivamente levantadas, tramam no sentido, ao menos, do benefício da dúvida, né? Ou seja, o sujeito mais ponderado vai se permitir dizer assim para si mesmo: será? Não vai negar de pronto, né? Então, eu acho que já é uma grande coisa, porque, enfim, disponibiliza, né, as capacidades das pessoas no sentido dessa busca. Então, veja o grau de. Eu quero ressaltar muito esse artigo, né, porque a partir dessa discussão, o Kardec pensa em fraternidade universal, tratando de um tema delicadíssimo. Você vê que até hoje, né, a gente vê aí o imperialismo estadunidense demonizando a crença islâmica, todo adepto do Islã é um terrorista potencial, todas essas falsidades, a fim de contas. Veja que o kardecista, medianamente instruído, tenha lido a Revista Espírita, já está precatado contra isso. E o Kardec ali diz o seguinte: olha, não, o Islã não é uma religião de guerra, é uma religião de paz. O Alcorão prevê medidas de pacificação, de caridade, de respeito ao próximo. Inclusive, ele cita textualmente essas prescrições que já estão ali no que ele chama de revelação divina. Ora, para nós espíritas é um fenômeno mediúnico. A tradição diz que foi a Maomé, né? O anjo, nós interpretamos, nós espíritas, de um modo geral, como espíritos de natureza superior. O Maomé teria sido aí o profeta, e como todos os profetas para nós também, quando de fato são profetas, são o quê? Médiuns, são intermediários. Ele foi aí mediador, realmente, de uma mensagem espiritual. Então, Kardec reabilita, digamos assim, na consideração mais eurocêntrica, a temática islâmica. Então, você veja que tem um grau de oportunidade para o nosso tempo, nesse sentido de reabilitação, né, do Islã perante lamentáveis distorções e também de discussão desse grande dogma, que é a fraternidade universal. Esse deveria ser realmente o princípio inegociável nesse campo do ecumenismo. O que na minha crença, afinal de contas, favorece a fraternidade universal? Isso é o que mais vale. Aquilo que eventualmente não favorece a fraternidade universal, isso é secundário. Eu guardo para mim, mas não vou impor para mais ninguém. Olha que raciocínio extraordinário, Felipe. Que coisa, que ferramenta útil. E eu ressalto novamente o grau extraordinário de oportunidade de uma mente genial como a de Allan Kardec, ao debater um tema como esse, a sonhar dessa maneira. Então você vê que o kardecismo realmente é algo que vem somar, não vem para brigar com ninguém. É claro que no terreno das concepções vão aparecer aí especificidades, né? Mas se essas especificidades de alguma maneira me separam de alguém, eu vou deixá-las atrás e vou lá à frente com aquilo que vai me aproximar, numa dimensão mais ética, mais humana, mais dialógica, porque há momento para tudo. Há momento para nós debatermos o que é mais específico e há um momento também para nós nos fixarmos naquilo que é mais geral. Efetivamente, nós precisamos disso no sentido desse ecumenismo, dessa universalidade que nos aproximar, repito. É uma grande distinção da proposta kardeciana ali. A coisa aconteceria no nível principiológico, pela madureza mesmo das pessoas, né, no sentido de uma tomada de consciência, pela necessidade imperiosa da paz, do diálogo, da cooperação, da solidariedade politicamente. Isso interessa também muito a quem se posiciona à esquerda, né, porque há um culto da diversidade, há um respeito a essa diversidade e há também uma procura daquilo que possa nos unir nessa diversidade que tem geralmente causado mais antagonismos do que qualquer outra coisa. O Kardec vai atacar isso em nome do potencial do conhecimento espírita, né? Então veja que é realmente qualquer coisa muito preciosa, que os espíritas deveriam, né, de alguma maneira, estar mais atentos para isso. Ele chega a dizer o seguinte, logo no livro do Iniciante:
Se eu falar demais, você me interrompe, Felipe, tá? Se você quiser também fazer alguma intervenção, por favor. Eu sou um pouco monótono, aí você vai beneficiar também as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né? Para mim está tudo Eu quero. ótimo. Tá legal, obrigado, meu amigo. Qualquer coisa, fica bem à vontade. Nós temos aqui no livro do Iniciante Espírita, que é o que é Espiritismo, é um livrinho de pouco mais de 100 páginas, onde o Kardec também abusa dessa dimensão de universalidade. O Kardec era uma mente muito amorosa, muito generosa. É alguém que pensava profundamente todas essas dissensões. Ele viu, inclusive, chegou a ver no conhecimento espírita justamente essa ponte. Isso aqui algum dia vai ficar tão bem estabelecido, todas as pessoas vão começar realmente a se perceber como irmãs, né? Como integrantes de uma mesma destinação. Uma coisa muito linda, né? Isso sempre me fez admirar muito o kardecismo. Foi uma das primeiras coisas que me trouxe para o kardecismo. Então ele diz lá o seguinte: a melhor de todas as religiões é aquela que procura melhor combater o egoísmo e lisonjear menos o orgulho e a vaidade dos homens. Isso aqui é tão essencial, é tão fundamental para aquilo que seria a essencialidade de uma verdadeira religião. Aquela em nome da qual se comete menos mal, porque uma boa religião não pode servir de pretexto a nenhum mal. Olha isso daqui, que coisa valiosa, né? Para os nossos dias, para qualquer momento. Uma humanidade que tem, sei lá, 25 mil anos de guerras, em que a religião dos semelhantes, a religião não pode ser culpada disso. Por isso que o Kardec dizia, olha, não, o Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. A gente veio para reabilitar aquilo que na religião realmente constitui a sua alma, né, a sua essencialidade, e nos apartarmos daquilo que, na verdade, é ligado às políticas típicas da institucionalidade, né, lamentavelmente. Não estou querendo demonizar também a institucionalidade, isso é alguma coisa humana. Mas o fato é que tudo que se burocratiza tende a se deteriorar, né? E a institucionalidade é um pouco isso também, lamentavelmente. Continua Kardec. Ela, que seria essa melhor das religiões, não lhe deve deixar ao mal porta alguma aberta, nem diretamente, nem por interpretação. Kardec tinha essa preocupação. Olha, se estamos falando de matéria filosófica, no sentido religioso, procuremos ser absolutamente claros. Não vamos deixar aí, né, pretexto para duplas interpretações. Claro, conhecemos os limites da linguagem, isso aí passa a ser, nesse sentido do limite da linguagem, alguma coisa meio fatal. Mas, de qualquer maneira, a preocupação do Kardec com isso é sintomática. Você vê que na Revista Espírita não tinha assunto proibido. Ele dizia lá, não, temos que debater todos os assuntos, deixá-los claramente demonstrados por interpretação de falar, seja qualquer coisa que é um vício humano. Se não tem motivo, a gente arranja, né? Então, paciência. Mas não a culpa não foi do Allan Kardec, né? A intenção dele foi das melhores. Outro texto interessante também. A religião que terá de congregar um dia todos os homens, olha que interessante isso aqui, sob o mesmo estandarte, será que for a emancipadora da inteligência. Então, veja bem, que coisa importante. Uma religião que oprime, que cerceia a inteligência, o Kardec entende que não é alguma coisa verdadeiramente religiosa. Você veja que está na contramão de tudo que se diz de religião, né? E eu gosto muito dessa ousadia do Kardec, porque acaba sendo um troço que não é muito popular. A religião não tem culpa dos maus religiosos. Né? Muito interessante isso. Os fundadores de correntes religiosas, de religiões, a gente observa que a intenção deles, fundamentalmente, é emancipar, não cerceá-las, não constrangê-las. Se isso, no meio do caminho, né, passa a acontecer, já está longe do objetivo original. Onde é que nós poderíamos enxergar, por exemplo, em Jesus, um cerceador da inteligência ou da sensibilidade? Ele quer libertá-la, inclusive num olhar muito específico de justiça social. E Jesus de Nazaré é o mestre da justiça social por excelência, né? Que vocês fazem ou deixam de fazer ao menor dos meus irmãos, a mim mesmo vocês estão fazendo ou deixando de fazer. Se vocês forem pedra de tropeço a um destes pequeninos, o olhar de Jesus sempre
priorizando o pequenino, o oprimido, né, aquele que não tem a proteção da sociedade, que não tem os privilégios. Ele chega a estabelecer ali, pelo menos a tradição coloca na boca dele, essa figura enética. A um destes pequeninos, melhor fora que vocês atassem uma grande mó ao pescoço e se jogassem ao mar. O que é grave você ser pedra de tropeço a um pequenino. Mas isso é um libelo estabelecido contra todo tipo de opressão e injustiça social. Olha, se você é agente da injustiça, melhor você se matar, viu? Essa é a figura enérgica da tradição evangélica. Claro, a gente não vai levar nada ao pé da letra, mas, de qualquer maneira, fica bem clara aí a prioridade de Jesus ao estabelecer aí o desvelamento dessas injustiças nas relações sociais. Né? E como cristão, afinal de contas, deve se orientar. Aí a teologia da libertação que não deixa mentir a esse objetivo, porque ela resgata esse objetivo do evangelho também. O que Kardec já havia feito, em grande medida também, nos estatutos da doutrina espírita. Bem, a religião que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte será a que for a irmã da inteligência, com o não admitir senão a fé racional. Kardec combate tenazmente o que ele chama de fé cega. Aquele padrão assim medieval, credo quia absurdum, creio ainda que absurdo. Não, estamos em outro tempo. Temos que compreender minimamente os objetivos que nos levam a crer, pelo menos, já que a substância muitas vezes não está muito bem compreendida, qual é o objetivo disso? Coaduna com o bem? Coaduna com a fraternidade universal, ao menos, porque senão se segrega, se oprime, se cerceia, se censura, né? Se inibe, se violenta, pode ser erigido em nome da religião. É uma farsa. Então, nessa medida, o kardecismo começou a criar problemas. Né? Então, de mais poderoso auxiliar da religião, certas religiões o tomaram como inimigo. Lamentavelmente, é preciso registrar isso, mas não veio para ser inimigo de nada. Todos aqueles que se coadunarem com o grande objetivo de Jesus, está lá no livro, a essencialidade da religião, estão irmanados no mesmo objetivo. Não são nossos inimigos, são nossos amigos. Devemos nos unir, não nos separar. Né? Então, a fé tem que ser raciocinada nessa medida. Aquela cujo código de moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais em harmonia com as necessidades sociais. Veja que interessante isso aqui. O mais apropriado, enfim, a fundar na terra o reinado do bem, pela prática da caridade da de universais. Qualquer coisa que, afinal de contas, não se estabeleça uma conexão com esse grande objetivo, não interessa para o progresso efetivo da humanidade. Veja que já naquela época, ali meados do século XIX, era um entusiasmo imenso, né? Com o que se havia progredido em termos intelectuais, industriais. A ciência aplicada à indústria ia resolver todos os problemas da humanidade, né? O Kardec já fazia uma crítica a isso. Olha, tem muito avanço intelectual, tem muita conquista industrial, grandes invenções. O capitalismo estava no seu apogeu, né? Ali era o apogeu capitalista. Mas não tem progresso moral. Somos campeões da indiferença. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo denuncia isso em vários pontos. Nós não somos solidários aos nossos irmãos. Nós não somos dignos de nos dizermos civilizados só porque moramos mais confortavelmente, nos vestimos mais confortavelmente. Várias vezes isso aparece nos estatutos do kardecismo. É uma crítica. Há um momento em que fazer críticas àquela situação era quase uma heresia. Não, imagina, estamos no apogeu da humanidade, né? No apogeu da civilização. O Espiritismo já alertava, está faltando muito. Sequer a sociedade é previdente como deveria ser. Ainda há pessoas abandonadas à própria sorte. Então não pode ser que seja o apogeu da civilização. Então, já a concepção de civilização da doutrina espírita, inevitavelmente estava ligada a uma humanidade solidária, que cooperasse, que desse as mãos, que não deixasse ninguém para trás. Tantas conquistas, tanta ciência, para quê?
afinal de contas? Aí o Kardec vai proclamar na Gênese, né, no finalzinho. Agora se trata de levar o sentimento, muito mais do que de aprimorar a inteligência. Veja que isso é uma crítica até usada para aquele momento, né? Porque estava todo mundo ligado numa suposta superioridade das grandes conquistas, né? Kardec já estava olhando de um ponto de vista da espiritualidade do ser humano para a deficiência manifesta daquilo. Mas o nosso sentimento é primário, praticamente cavernoso. Então, como é que é isso aí? Está faltando alguma coisa, falta espiritualidade. Acima do seu limite, o espiritismo como um instrumento para perseguir essa espiritualização do ser humano. E a espiritualização necessariamente se imbrica com o conceito da evolução espiritual que o kardecismo lança com muita originalidade, né? Porque a lei da reencarnação começa a aparecer vinculada a esse núcleo muito importante, muito influente do século XIX, que é a concepção evolucionista. Então, a doutrina espírita, por exemplo, apresenta a reencarnação como necessária ao processo evolutivo do espírito e não admite retrogradação. Pode ser que o espírito fique estagnado, né, leve um tempo para sair do lugar, por falta de esforço em se melhorar, mas necessariamente ele terá que progredir. Outro núcleo importante aí também, a lei do progresso. Acredita-se firmemente que a humanidade, apesar de todas as contradições, avança. Isso é fundamental, inclusive, eu tenho lembrado para nós que somos espíritos kardecistas e de esquerda, é fundamental para o advento do socialismo. O socialismo é necessariamente a superação da fase capitalista. Nós não podemos, então, negar um pré-requisito importantíssimo, que é a ideia de que a humanidade avança, progride. Viemos até aqui, foi um movimento progressista, apesar das contradições inerentes à lógica, né, da histórica dialética do Marx, seja uma contribuição essencial, né? Porque fica aquela impressão de que retroagimos, não avançamos nada. Eu vejo esse negativismo, às vezes, em algumas pessoas. Não é assim, me parece uma interpretação equivocada do processo histórico, né? Quantos de nós já contribuímos em diversas medidas por essa concepção reencarnatória em diversas experiências, né? Hoje somos de uma etnia, amanhã somos de outra. Não há limite para isso, né? Hoje estamos num setor menos privilegiado da sociedade, amanhã reencarnamos, já estamos em outro mais privilegiado. São provas diferentes, segundo a doutrina espírita. Ninguém... Absolutamente. São apenas provas diferentes para o espírito. Então, de qualquer maneira, na categoria, digamos assim, de totalidade, o progresso acontece, apesar das aparentes contradições. Então, nós temos que ter quase que uma fé também, né? Então, nós imaginamos, eu pelo menos concordo com o Marx. Aí sim, vamos entrar na história do ser humano, na história da humanidade, né? Por enquanto, estamos na pré-história, né? Então, precisamos acreditar que sim, é um avanço, nós temos elementos extraordinários. Qual é a contribuição espírita? Vamos avançar espiritualmente, vamos ser mais solidários, mais fraternais, mais compreensivos, romper completamente essas barreiras, ver aquilo que em nossas crenças, afinal de contas, nos aproxima a esse ideal lindo de Kardec, o que seria a melhor religião. Ele não disse que o kardecismo seria. Ele, aliás, nunca quis fundar religião alguma. Kardec tinha uma ojeriza, esse tipo de institucionalidade, inclusive. Ele chega a dizer, olha, se um dia o espiritismo virar uma religião, a culpa foi do clero. Me perdoem aqui os irmãos católicos que estão nos vendo, mas são também pessoas progressistas, já compreendem muito bem o que muitas vezes representou o clero na história da própria Igreja Católica. Aliás, eu fui católico, eu sou católico de berço. Fui católico até os meus 18 anos de idade, só aprendi coisas extraordinárias na Igreja Católica. Aprendi muito bem na Igreja Católica, mas algumas coisas precisavam de um tratamento que eu ali não encontrei, precisei fazer uma busca e aí parei no kardecismo, mas permaneci, obviamente, com aquelas bases do bem que ali aprendi, né? Agora, nessa medida crítica, não há como negar lamentáveis materiais de repreensão, né? Tem que ser repelidos e até combatidos, todos sabemos que há pessoas boas em todas as religiões, né? Mas, repito,
A institucionalidade, lamentavelmente, conduz a uma burocratização, a interesses que, no fim de contas, são contrários à essencialidade religiosa, aquilo que a religião efetivamente prevê. É o que o Kardec diz no seu último discurso, né? Acho que o nosso tempo já deve ter acabado, né, Felipe? Então, eu gostaria Digamos de que tomo por terminar aqui. conta. No geral, eu Ah, deixo bastante, deixo o tempo para o palestrante ou a pessoa que vai apresentar o estudo ficar à vontade. Geralmente deixo assim bem à vontade. legal. Ótimo. Eu estou vendo aqui que são cerca de 50 minutos, até para respeitar a paciência de quem ouve, né? Então, já vou entrando no ritmo de encerramento. Então, Kardec dá um conceito de religião muito tradicional, mas, a meu ver, bastante útil para essa finalidade nobre que todos perseguimos, né? A palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção ampla e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Veja que interessante. Acima de tudo, o sentimento. O que adianta a gente dizer que é religioso e não tem o sentimento de fraternidade que nos aproxime como ser humanos, né? De boa mente, o que devemos querer, em primeiro lugar, é a empatia, estabelecer uma empatia. Senão, como é que fica? De má mente, a gente não consegue nada, só destrói, né? Então, ele aproveita, digamos, essa tradição do significado da palavra religião muito utilmente, né? No sentido de laço. Religar os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Um laço essencialmente moral, que religa os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais que se rompem à vontade ou do cumprimento de fórmulas que falam aos olhos mais do que ao espírito. Sempre lembrando que os espíritos que orientaram Kardec na codificação nunca condenaram qualquer culto exterior, liturgias, rituais, não houve sequer uma condenação a essas expressões religiosas. O que os espíritos lembraram a Kardec é o seguinte: o coração precisa estar presente. Não pode haver rito, não pode haver liturgia, não pode haver o exterior sem a presença do que interiormente está movimentando aquilo. Porque senão vira encenação. E se rompe à vontade esse compromisso. É o que o Kardec faz. Por isso ele enfatiza essa questão, que ele chama de essencialmente moral. Aquilo que vai nos ligar como seres humanos nesse ethos quase divino, vamos dizer assim. Todos somos filhos do mesmo pai, da mesma procedência, vamos dizer assim. Né? Já tenho cuidado de usar a palavra pai, mas enfim, com todas as vênias aí, né? Se devem a essa questão. Mas o que nós queremos dizer é isso: todos somos filhos, afinal de contas, do mesmo Deus. Então, com Jesus, digamos assim, com a tarefa do Mestre Jesus, estamos todos elevados a essa mesma dignidade. Não tem quem é mais, quem é menos. Está todo mundo na mesma família. Quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos, todos aqueles que cumprem a vontade do Pai, esses são meus irmãos. É minha mãe, é meu irmão, é meu pai, é isso. Jesus estende aí os laços, digamos, para além da consanguinidade. A família passa a ser todo e qualquer irmão no caminho, mas ainda se ele cumprir a vontade do Pai. Quer dizer, qual é a vontade do Pai? É a fraternidade universal. Não tem saída. O que o Espiritismo ensina é exatamente sempre nesse grande sentido. O espírita kardecista que perde essa dimensão, ele tende a mortificar o espiritismo no seu grande objetivo. Perfeito, Sérgio. Acho que deu para a gente fazer um bom apanhado e lembrando Isso, alguns dados que muitas vezes são apanhado. esquecidos, né? E Kardec nos legou, e especialmente lembrando dessa dimensão única. A gente, pelo Sérgio, estudou um livro, se não me engano, do André Domingues, se não me engano,
Infelizmente, eu vou ficar devendo o sobrenome, mas quem tiver depois lá no canal do Sejus, que é justamente um livro que tenta trazer essa abordagem pluralista que a doutrina espírita nos permite e os desafios que existem também por parte do próprio movimento espírita, aí pegando um gancho global, não apenas aquele grupo que se considera o Vaticano da doutrina espírita, né, o Vaticano do movimento espírita, para falar melhor, que aí realmente não tem condição, e aí mostrando também a necessidade que a gente tem de estabelecer essas reflexões para ampliar, que é, por exemplo, um dos caminhos que você mesmo lembrou aqui no início, que é o papel do caminho do Espiritismo aqui no Paz e Bem, e que a gente tem também a oportunidade de trazer outras doutrinas, como aqui nós temos, todo dia de manhã, tem sempre alguém ou do cristianismo, ou do budismo, ou do candomblé. A gente também teve participações com pessoas do Islã, pessoas da Umbanda, e de vez em quando a gente procura trazer outras doutrinas. A gente também tem trazido, especialmente no meu programa Espiritualidade e Diversidade, a questão também da antroposofia. Então, a gente vê o quanto o conhecimento que a gente precisa ter enriquece quando a gente tenta se particularizar, achando que essa aqui é a pura verdade, e aí vem os espíritos e falam, calma, não é bem assim, né? Precisamos aprender a lidar com tudo e ler, entender, Estamos já conhecer. instruídos a partir do próprio Espiritismo, né? Não há desculpa para nós, esse é que é o problema. Essa é a verdade. Então, Sérgio, agradeço a sua participação, essa participação bem especial, no programa especial, porque afinal é pegando o gancho da nossa área, nosso duzentésimo programa. O pessoal de letras adora gastar um pouquinho aí do conhecimento de palavras. Os abusar aí dos ordinais. É verdade, nem me fale, dar aula com eles, ordinais, é um problema, meus alunos. Mas aí, vamos trabalhando da melhor maneira possível. E deixar Muito agora para você obrigado, meu amigo. dar palavras finais para a gente poder É encerrar. só deixar o meu agradecimento sincero, congratular contigo pelo trabalho que você desenvolve, pela pessoa empática que você é, simpática, enfim. E pedir aos companheiros aí que acessem lá o meu blog, sergioaleixo.blogspot.com.br, e acessem lá o material que eu tenho disponível. No ano de 2017, tem 20 utilizados e podem acessar o material do capítulo 10, que é justamente ecumenismo. E aí poderão aprofundar esse tema aqui. Querendo entrar em contato comigo, sergiofaleixo.gmail.com. Então, gratidão, Sérgio. Lembrando que nós somos o Sejus, Toda coletivo minha. de. Ah, tá ótimo. Nós somos o Sejus, coletivo de estudos Espiritismo e Justiça Social. Temos diversas plataformas. Nas lives de terça-feira estamos estudando o livro Espiritismo, Sociedade e Política, e dentro dos artigos que teremos lá é um artigo do Sérgio também. Então, em breve, teremos também o artigo do Sérgio sendo estudado nas nossas lives de terça. Então, Sérgio, um forte abraço para você, um forte abraço para todo mundo que pôde participar aqui conosco, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, Sérgio. Obrigado, querido. Obrigado a todos.